Boulos, prazer em recebê-lo aqui no canal Bob Fernandes. Obrigado, vou começar Bob. prazer nosso, começar com o assunto do momento, desses últimos dias. E no dia 31 de maio, salvo engano, você me corrige, você fez um tweet você tweetou dizendo: torcedores antifascistas dos Gaviões da Fiel fazem ato na Avenida Paulista contra a manifestação bolsonarista. Orgulho dessa torcida. Um Twitter quase angelical. No entanto, a Polícia Federal abriu um processo, agora em plena campanha eleitoral. Você está intimado a depor, não sei exatamente qual é o rito agora, né? O que dizer disso, sendo que no comando da Polícia Federal, o último comando, o ministro da Justiça, André Mendonça, que é um dos candidatos à vaga do Supremo Tribunal, ainda que Bolsonaro tenha dito que indicará o juiz Cássio Nunes. O dizer e fazer em Bolsonaro é uma distância enorme, né? Então, o que você pensa disso? Bob, meu caro, primeiro assim, o ataque foi em dose dupla. Esse tweet que você citou não foi o que levou à investigação da Polícia Federal, mas ele levou a um deputado bolsonarista pedir uma investigação contra mim, o Felipe Neto, youtuber, o Glauber Braga e a Sâmia Bonfim, 2 deputados do PSOL. O tal Medeiros, né? Isso, esse cidadão. De notória atuação na CPI no impeachment, no processo do impeachment. Justamente ele, né? E que inclusive teve mandato cassado, enfim. Não é exatamente flor que se cheire. Mas esse cidadão pediu que o Procurador-Geral da República nos autuasse na Lei de Segurança Nacional, Bob. Foi essa a iniciativa. E tinha tido um tweet de antes, de abril, que eu fiz uma analogia histórica do Bolsonaro com Luís XIV, quando ele disse: a Constituição sou eu. Não sei se você lembra disso, foi em abril. Sim. Eu falei, olha, a dinastia do Luís XIV terminou na guilhotina com Luís XVI na Revolução Francesa. Fato histórico. Um fato histórico. E aí, nesse caso, o ministro da Justiça, esse que você citou, André Mendonça, pediu para a Polícia Federal me investigar por suposta incitação, ameaça ao presidente da República. Agora, sabe o que é mais curioso? Saber se você é parente do Robespierre, Danton, alguma coisa assim. Eu estou mais para o Marrá naquela história toda. Mas, enfim, o fato é que o mais curioso é que o tweet é de abril e a intimação veio para mim agora, há um mês da eleição, e poucos dias depois de sair pesquisas eleitorais que mostram a nossa chance de ir para o segundo turno e derrotar um candidato bolsonarista, que é o Russomano, que o Bolsonaro apoia aqui em São Paulo. Então, assim, é um negócio escandaloso, Bob. É escancarado o quanto é uma tentativa dele de intervir nas eleições de São Paulo. Tem também um processo, uma intimação, um processo já aberto contra o jornalista Ricardo Noblat, essa coisa da Carol Solberg. Agora, o que significa tudo isso, hein? Bob, o Bolsonaro, para mim não tem nenhuma dúvida disso, ele deseja do fundo da alma dele uma saída autoritária para o Brasil. Né? Em bom português, na inteireza, é um fascista. Ele é um fascista. Ele é alguém, é um amante de ditaduras, e ele não faz questão de esconder. Isso não é uma acusação ao Bolsonaro. Isso é simplesmente um reconhecimento, uma constatação daquilo que ele faz e diz. O cara elogia torturador. O herói dele é o Brilhante Ustra, o torturador mais abjeto da ditadura militar brasileira. O sádico que tinha prazer em torturar mulheres com rato na vagina. É desse tipo de gente que nós estamos falando, sabe? E ele elogia, ele não tem nenhuma concepção republicana do Estado, usa o Estado para perseguir opositores, usa o Estado para acobertar os seus filhos, usa o Estado para proteger milicianos lá do Rio de Janeiro, com quem ele tem uma relação notória e antiga. E ele, inclusive, se infiltra nas polícias militares, como nós vimos naquele episódio do Ceará, né, se eu não me engano, no ano passado. Que mandou o capitão. Exatamente, mandou para tentar criar um motim e uma ala bolsonarista nas polícias militares do Brasil todo e tentar organizar. Você leu com certeza aquele artigo da revista Piauí,
que mostra que dentro do gabinete presidencial ele chamou ministros e assessores para determinar uma ida de tropas ao Supremo Tribunal Federal para destituir os 11 ministros. Assim, isso não é intriga da oposição. Isso são fatos, constatações. Ele quer uma ditadura. E ele trabalha nesse sentido. Toda a questão no Brasil de hoje, Bob, é saber se a oposição, as forças democráticas do país vão ter a ousadia, a coragem e a atuação necessária para bloquear esse aprendiz de ditador, né? Eu já fiz essa pergunta para algumas lideranças políticas, né? E te pergunto também. Eu entendo que no começo, antes de ser presidente, o Lula foi várias vezes subestimado porque confundiam inteligência com saber formal. Não fez universidade, não tem diploma, não tem canudo. Sendo que ele conhecia reis, príncipes, presidentes de sindicato, falava com todo mundo e, portanto, teve a capacidade de aprender. O que eu entendo, ou eu percebo, é que há uma certa subestimação à intuição política do Bolsonaro. Ele é tosco, todo mundo sabe que ele é tosco, ele é o fascista que é, mas você não acha que ele tem uma intuição que as pessoas não estão dando atenção devida? Concordo, Bob, concordo plenamente contigo. Acho que há um grau de subestimação do Bolsonaro que, aliás, o levou para a presidência da República. A subestimação de uma parte da sociedade e da política brasileira em relação ao Bolsonaro permitiu que ele fosse eleito, essa tragédia que está aí. Agora, o Bolsonaro, de fato, ele tem um entendimento político, uma intuição política, como você chamou, e uma estratégia. É aquela frase do Shakespeare: há método nesta loucura. Naquilo que parece algo caótico, sem rumo, de que ele está dando tiro no pé. Na prática, o que o Bolsonaro fez durante esse ano e meio, quase 2 anos de governo, foi coesionar a sua base mais fiel. Foi alimentar com carne fresca os seus pitbulls. Quando ele fala de tortura, quando ele fala de ditadura, quando ele fala de AI-5, quando ele ataca, chama todo mundo de comunista, até o Dória vira comunista, é uma beleza. E aí, agora vem a cristofobia. Isso, cristofobia. Então, com isso, a Damares, você fala, isso pode parecer que o cara ele tá entrando num nicho, certo? De um lado, de fato, ele perde uma parte da aprovação. Mas mas consolida a outra. Mas ele consolida integralmente o seu núcleo duro mais neurótico. Ele é uma espécie de imã do ressentimento, de ressentimentos variados. É isso. Ele organiza o ressentimento social com uma cara política. E a partir disso ele cria um grupo militante e ativista que o defende. Tanto é que mesmo no momento mais grave, você teve durante a pandemia, durante o pico da pandemia, a saída do Sérgio Moro acusando, disparando contra ele, que poderia levar uma dissolução da base de apoio, porque ele se elegeu em cima do lavajatismo. Você teve a saída do Mandetta, criticando a postura desastrosa, trágica dele na pandemia. Você teve uma queda extrema de popularidade, mas mesmo com essa queda extrema, em nenhum momento ele deixou de ter 30%, 1/3 da sociedade. 1/3. Que é isso que ele mobilizou. Que é isso que ele mobilizou com a loucura. Não, e vem no rastro de um debate de 15 anos, praticamente, sobre corrupção, um debate, obviamente, guiado como arma política, né? Sendo que tem a família que tem, com as coisas que tem, com tudo que aparece todo dia, e a coisa ir lá na vá. Quer dizer, o que está acontecendo, essa anomia, essa paralisia aparente no país? Eu acho que, sim, o Bolsonaro criou um séquito de pessoas fiéis a ele a qualquer custo, e que se cegam, inclusive, a todas as corrupções, aos esquemas, a bandalheira em família que ele faz junto com os filhos. É verdade, isso a gente também não pode deixar de notar, para também não entrar numa leitura catastrofista, pessimista, não tem saída, porque tem saída. Claro que tem. É verdade que ele também perdeu uma parcela dos que votaram nele em 2018, né? Que foram na onda, contra a corrupção, vou acabar com a mamata, vou mudar o que está aí,
e perceberam depois de um tempo que tinham levado o cara do Laranjal, tinham levado o cara do Queiroz, o cara das milícias, o cara da lavagem de dinheiro do filho. E aí, um setor do eleitorado, principalmente um eleitorado de classe média, urbana, que votou nele, começou a fazer uma ruptura com ele. E esse fato deixou o Bolsonaro mais fragilizado. E qual foi a resposta dele? Né? Apesar de no discurso continuar radicalizando, na prática, por baixo do pano, ele fez aliança com o Centrão para poder se sustentar e comprou o Centrão da mesma velha forma de sempre. E agora tem 40 pontos na pesquisa, última pesquisa, salvo engano, do Ibope, não é isso? Teve, mas eu tendo a achar, Bob, posso estar pecando por otimismo, mas eu tendo a achar que isso é sazonal. Uhum. Eu acho que esse aumento dele tem a ver ainda com... Tanto é que você vê onde aumentou. Aumentou nos setores mais populares, em quem ganha um salário mínimo, em quem ganha menos de um salário, nos desempregados, que é quem recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia. Só que ele já deixou claro que o auxílio ele já reduziu para 300 a partir desse mês e já deixou claro que só vai até dezembro. Então, as pessoas estão votando também, ou estão se posicionando de maneira mais favorável ao governo dele, porque perceberam alguma melhora, ou algum apoio, algum amparo na sua condição de vida. Embora, naturalmente, pelo nível de debate público no Brasil, não chega a informação para as pessoas de que não foi o Bolsonaro que fez o auxílio emergencial, de que ele era contra o auxílio emergencial, de que ele queria no máximo R$200, de que foi a oposição no Congresso Nacional que brigou e garantiu os 600. Mas ainda assim, eu acho que tem a ver com isso. Agora, sabe o que eu acho, Bob? Que nós temos duas provas importantes para o bolsonarismo agora, nesses últimos meses do ano. Uma, as eleições dos Estados Unidos. Né? Se o Trump perde nos Estados Unidos, o Bolsonaro vai estar no mato sem cachorro. Né? Porque ainda mais do que o Biden disse no discurso sobre a Amazônia, no debate, né? E ele jogou todas as fichas em se tornar um lambe-botas do Donald Trump, acreditando que com isso teria uma sustentação e um apoio internacional dos Estados Unidos. Se o Trump perde, o Bolsonaro, que é talvez a figura menos... Ele é um espalha-rodinha das lideranças mundiais. Ele chega num lugar, ninguém quer ficar perto. Agora, eu acho que o outro fator que vai ser muito decisivo são as eleições municipais, sobretudo nas grandes cidades do Brasil. Vamos falar disso agora. Vão ser um termômetro para definir se o bolsonarismo vai ser enfrentado e vai ser derrotado nos municípios ou se o bolsonarismo vai ganhar fôlego e vai ganhar força. Você, se eleito prefeito de São Paulo, você está em terceiro lugar, se não me engano, com 9 pontos na última pesquisa, o Russomano com 24, o Covas com 20. É isso. Se eleito, se eu não me engano, a primeira experiência sua num cargo público. De saída, certamente, com minoria na Câmara, porque é quase impossível que você venha a ter maioria no atual momento, dessa forma toda tal. Numa megalópole de 11 milhões de habitantes, problemas de toda a ordem, com a gente lá no topo profundamente egoísta e classes médias conservadoras em muitos sentidos. Como dar conta disso na real? Vamos lá, Bob. Primeiro, eu trouxe comigo uma especialista no assunto, que é a Luísa Erundina, que governou São Paulo ainda sem o Brasil ter um presidente eleito na transição da ditadura, que governou 4 anos com minoria na Câmara, que recebeu o tempo inteiro do seu mandato o preconceito por ser mulher, por ser nordestina, né, por ser assistente social que trabalhava na favela, e ainda assim, com todas essas adversidades, a Luísa Erundina foi, para mim, sem sombra de dúvidas, a melhor prefeita que essa cidade teve. Eu não sei se você sabe, Bob, antes da Luísa, até 1988, São Paulo não tinha 7 hospitais municipais, desde o tempo de Dom Pedro. A Luísa, em 4 anos, fez 6 novos. A Luísa fez 150 mil casas populares, construiu casas para 150 mil pessoas, melhor dizendo. Nenhum governo atingiu nem de perto qualquer uma dessas marcas. E o orçamento de São Paulo naquele período era muito menor do que é hoje, que está na casa dos 70
bilhões de reais. Então, eu estou convencido de que é possível fazer um governo em São Paulo invertendo prioridades, com participação popular, e esse foi um dos grandes segredos da Luísa Erundina fazer o que fez. Porque uma coisa, Bob, é você ir dialogar com vereadores, se você tiver minoria na Câmara, e disser, olha, eu quero aprovar esse projeto, é importante para a cidade. Outra coisa é você discutir com a população, não apenas no período da eleição, mas no governo, e chegar e fazer, como a Luísa fez, a descentralização pelas prefeituras regionais, as subprefeituras, e o orçamento participativo. Então você chega no bairro, aqui no Campo Limpo, no Jardim Ângela, no Itaquera, e discute os problemas da região junto com a população, coloca quais são as prioridades orçamentárias e o povo decide junto. Quando você chega com isso na Câmara Municipal, se o vereador é contra isso, ele não está indo contra você. Ele está indo contra um conjunto de pessoas que participou desse processo e que são os eleitores deles de novo daqui a 4 anos, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 2 anos. Então, você descentralizar o poder e, ao mesmo tempo, trazer as pessoas para a participação, chamar o povo não só para votar, para apertar um botão a cada eleição, mas chamar o povo para um processo decisório, e no nível do município isso é muito possível. Isso não é viagem. No nível do município é possível você fazer isso, porque nós estamos falando de demandas locais, de bairro, de temas, de zeladoria, de prioridade, se é saúde, se é creche. Então, com isso, você tem condições de governar, mesmo com forças muito hostis. E com certeza terão, num governo meu, forças muito hostis. A propósito disso, você deve ter tomado conhecimento da última manobra em relação ao Compresp. No fim de semana retrasado, no fim de semana passado, no dia 26 de setembro, o Diário Oficial publicou uma, digamos, anulação da eleição do Compresp que tinha sido feita há pouco, tinham tomado posse a 20 de junho, a 1º de junho, mudando, inclusive, a composição. O Compresp, que é o conselho que cuida da questão das obras que podem ou não podem ser feitas na cidade. Sim. Ou seja, diretamente ligada aos interesses imobiliários, que, como nós sabemos, em quase todas as grandes cidades do país, os transportes de ônibus, transportes públicos e os interesses imobiliários costumam, digamos, apoiar candidaturas a vereadores, né? Então é uma mudança profunda. Prefeito também. Claro, prefeito, principalmente prefeito. Então, em meio à eleição, aliás, na véspera do início da campanha, essa mudança, sendo que a eleição foi há pouco, usando uma desculpa qualquer lá e alterando 6 e 9 dos conselheiros. Isso é o poder real agindo, né? Bob, eu sei bem como é que funciona a especulação imobiliária e o interesse, as máfias, os esquemas das empreiteiras na cidade. Porque eu combato isso há 20 anos no movimento social de luta por moradia. Essa turma são os verdadeiros donos da cidade. Claro. Então eles sequestram o poder público, os processos de aprovação, fazem lobby no momento de aprovação do plano diretor, que vai ser revisto no ano que vem, é o momento da revisão do plano diretor de São Paulo. E a partir disso fazem da cidade um quintal para os seus interesses econômicos. Né? A especulação imobiliária é fortíssima em São Paulo. Os fundos imobiliários mandam, em grande medida, na prefeitura e na Câmara Municipal. Digo isso como quem, através do movimento social, teve lutando no plano diretor de 2014 e vi essa pressão em atuação. Eu vi essa pressão acontecendo, a pressão da mala preta, né? O pessoal acha que isso não existe, mas existe. Existe a mala preta, existem os esquemas, o caixa 2 de financiamento de campanha para o vereador ou para o prefeito que faz o que essa turma quer. E não é só no ramo imobiliário. Né? Você citou os transportes. Eu estava reunido com o pessoal do IDEC aqui em São Paulo outro dia. Eles têm um estudo que, se botar uma lupa nos contratos das empresas de transporte em São Paulo, Bob, você consegue economizar aproximadamente R$1 bilhão por ano. Isso é no Brasil todo. Isso é em São Paulo e é no Brasil todo isso. É empresa de lixo, de coleta de lixo, é empresa de tapar buraco no asfalto. Né? São os esquemas. Então, assim, e esses esquemas? Nós sabemos como funciona. Essa turma ajuda nas campanhas eleitorais e depois recebe a fatura
né, com vista grossa da administração, ou mesmo com a ajuda direta da administração, como nesse caso do Compresp. Então, assim, da nossa parte, Bob, isso é que permite fazer uma diferença. Eu não tenho rabo preso com essa turma, pelo contrário, eu enfrento eles há 20 anos e o preconceito e as pancadas que eu levo é justamente por isso, né? Então, no governo, nós vamos enfrentar esses esquemas. Nós vamos botar uma lupa, nós vamos botar o dedo e o dinheiro público vai ir para o lugar correto. É isso que permitiu a Luísa Erundina lá atrás fazer tanta coisa. E agora, 30 anos depois, é isso que vai permitir a gente fazer muita coisa em São Paulo, mesmo com toda essa hostilidade no contexto. Falando no seu enfrentamento, você é um dos coordenadores, é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que tem a mística e as lendas, tal. Como legalmente funciona para o eleitor comum uma ocupação? Como se dá? Isso é importante. E é importante a gente colocar desde o princípio. Quem é que vai para a ocupação? Porque as pessoas têm uma ideia, Bob, de que quem vai para a ocupação é um vagabundo que não quer trabalhar, que quer ganhar a vida fácil, e as pessoas pensam, pô, eu trabalhei para ter uma casa, a pessoa não quer trabalhar e quer levar o dela, isso é sacanagem, né? Essa é a visão que uma parte do senso comum tem das ocupações. As pessoas que são sem teto, que vão para as ocupações, em sua enorme maioria, são trabalhadores e trabalhadoras. Pode ser a diarista, que às vezes vai na tua casa, pode ser o porteiro do teu prédio. Só que no Brasil, lamentavelmente, você trabalhar não quer dizer que você vai poder ter uma vida digna. As pessoas trabalham e todo fim do mês tem que fazer a dura escolha de pagar aluguel ou botar comida na mesa. Essa é a situação de milhões de pessoas em São Paulo e no país, né? É por isso que existe o movimento sem teto. E o movimento não vai sair invadindo a casa de ninguém, que é o mito, que as pessoas, cuidado, o Boulos vai invadir tua casa, cuidado aí, fecha o portão, né? As ocupações do movimento social são em imóveis, prédios, terrenos que estão abandonados há muito tempo, há 10, 20, 30 anos. Não é a casa de ninguém, nem mesmo a casa de praia, a casa de aluguel, não é nada disso. São imóveis em situação de abandono, que estão ilegais de acordo com o Estatuto das Cidades, com o plano diretor. Muitos deles devem, em imposto, mais dinheiro do que o valor do terreno. Isso não é justo. Não é justo que você tenha 25 mil pessoas morando na rua, na cidade mais rica do Brasil, e 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido. Não é legal, é ilegal isso. Está contra o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, está contra o plano diretor, que é uma lei municipal, e, além de tudo, é profundamente injusto. É contra isso, contra essa realidade que o movimento se surge. Mas você sabe que será atacado por aí, né? Eu não tenho a menor dúvida, mas você sabe que esse, para mim, outro dia falaram, Boulos, o teu calcanhar de Aquiles é o MTST numa eleição. Eu respondi, a minha fortaleza é o MTST numa eleição. Porque Bob, eu sou o único candidato que mora na periferia de São Paulo, de todos que estão. Há 20 anos moro na periferia de São Paulo. Moro no Campo Limpo. Estou aqui agora, inclusive, na minha casa, né? Conheço a periferia, não de ouvir falar ou de vir comer pastel na feira na véspera de eleição, né? De abraçar a criancinha em véspera de eleição. Vivo aqui, tenho os meus amigos aqui, minha vida aqui, minhas filhas estudam aqui, vivo com a minha esposa aqui, né? E o movimento social é uma luta profundamente digna. A luta do MTST, a luta do sem-teto, sabe, é simplesmente você não aceitar que as pessoas fiquem jogadas na rua, na chuva, no sol, com fome, sendo humilhadas, tendo a sua dignidade tirada todo dia. Quem tem calcanhar de Aquiles, quem tem problema, é candidato que é envolvido com esquema, envolvido com coisa errada. Eu sei o que muitos deles fizeram no verão passado. No verão passado eu estou muito tranquilo de tudo que eu fiz em todos os meus verões passados, que foi lutando ao lado do povo. Eu não tenho dúvida alguma sobre as coisas como elas são. A minha certeza é que nós vivemos um momento onde essas coisas serão usadas de uma maneira muito pesada. Você tem razão nisso, você tem razão. E a gente está buscando construir também as nossas vacinas, os nossos antídotos em relação às fake news. Teve uma, por exemplo, que surgiu lá em 2018, quando eu fui candidato a presidente, Bob, de que eu cobrava aluguel em ocupações. Isso, senhor, me lembro. Foi no grupo de Zap geral.
Quem divulgou, quem difundiu isso aí, um cidadão que eu até me recuso a chamar de jornalista, um certo Augusto Nunes, que hoje é um lambedor de bota do presidente da República. Eu o processei, ele foi condenado em primeira instância, recorreu, foi condenado em segunda instância a me pagar a indenização de R$20 mil por danos morais, não pagou até hoje, né? Mas assim, é esse tipo de gente que propaga as coisas e as fake news pegam. Agora, nós também, sabe o que nós fizemos aqui na campanha? É evidente que isso não anula os métodos baixos que essa turma tem. Mas eles têm um gabinete do ódio. A gente organizou um monte de gente que está me apoiando e apoiando a Erundina e criamos o gabinete do amor. O gabinete do amor tem designer, memeiro, gente do audiovisual, todo mundo que mexe com internet, twitteiro. Espero que tenha hackers para entender o jogo. Tem também, tem todo mundo no gabinete do amor. E aí a gente está também intervindo na rede. Porque a pior coisa que a esquerda pode fazer é ficar assistindo o bolsonarismo, colocar a mão na cabeça e falar, olha que coisa, como eles são. Isso é um dos temas que eu ia tratar, eu vou até adiantar. Entre os candidatos que estão na frente da pesquisa, você é que tem mais presença digital. 1 milhão de seguidores no Twitter, 1.100.000 no Instagram, 935 mil, se eu não me engano, no Facebook, e no YouTube menos 55 mil. O PSOL aprendeu a utilizar as mídias sociais e mais. Eleições à parte, não há como ter um projeto de esquerdas que envolva PT e PCdoB, quem quer que seja, em relação a esse tema, à parte os interesses específicos de cada um? Seria muito importante, Bob. Eu sou um defensor disso. Eu sou um defensor de que a esquerda como um todo possa ter uma atuação mais forte nas redes sociais, porque no fim do dia a direita tem. No fim do dia a direita se organiza e atua dessa maneira, né, com seu exércitozinho, a sua miliciazinha digital. E as esquerdas guerreando entre elas. Frequentemente. E quando não, assim, se você somar o que tem de investimento em jornal, em jornalista, em rede social, só do movimento sindical brasileiro, isso dá mais do que toda a grande imprensa do país. Se isso se juntasse numa articulação, né, para difundir os valores que a gente acredita, para atacar as fake news, para atacar os métodos da extrema-direita, o fascismo, defender a democracia, a gente estaria numa situação muito melhor. O problema é que é difícil você construir essa unidade na esquerda. Inclusive a eleição de São Paulo aqui está mostrando, né? Não é fácil você superar alguns interesses menores no processo. Mas há também um outro complicador, que é a legislação para esse ano, para a eleição. Muita gente perguntou, você vai falar explica, o eleitor quer saber o que difere, quer dizer, por que é praticamente obrigatório um partido lançar um prefeito, ou por que isso faz diferença na hora ali? Eu vou te dizer, eu acho que isso é um mito completo. Um mito completo. Mas qual é a lógica? Vou dizer qual é o cálculo que muitos partidos fazem. E a lei? Qual é a lei? A mudança da legislação foi o fim da coligação proporcional. O que era permitido antes? Você tem uma candidatura a prefeito, né? E aí tem vários partidos que te apoiam. Esses vários partidos, cada um lança os seus candidatos a vereador. E aí a eleição era com base na coligação. Os mais votados da coligação entravam. Agora não. Agora, com o fim da coligação proporcional, cada partido é considerado para a disputa da Câmara Municipal separadamente. E aí, se você lança um candidato a prefeito, vai ter mais voto de legenda, na sua legenda. Então, a legenda do PSOL é os 50. Então, o PSOL tem um candidato a prefeito, muita gente vai votar para vereador só 50, que é o voto de legenda que vai para ajudar a eleger vereadores do PSOL. Só que antes ajudava a eleger vereadores de todos os partidos coligados. Então, isso fez com que alguém que lança um candidato a prefeito tende a ter mais voto de legenda e, portanto, tem mais chance de eleger uma bancada de vereadores. Essa é a lógica. Por que eu questiono ela? Porque uma candidatura que é lançada só por conta disso, ela não vai agregar ninguém. E aí você vai ter até uma candidatura a prefeito, só que isso não vai atrair voto de legenda, porque essa candidatura... vão votar no outro lado. É isso, porque essa candidatura não vai agregar.
Então, se uma candidatura não agrega, é difícil ela trazer o voto de legenda junto e, portanto, não tem o benefício buscado para eleger parlamentar. Ainda esse tema coligações e união ou desunião ou não união. O PSOL e o PT se aproximaram nessas eleições em alguns locais. Por exemplo, no Recife, com a Maria Arraes, que é do PT, em Manaus, com o José Ricardo, que é do PT, com Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, ao contrário, em Belém. No Rio, Benedita e Freixo tentaram, mas não sei exatamente por que não deu certo. Esse cenário de união era impossível em São Paulo ou é isso que você está dizendo? É só um mito ou os interesses menores? Eu acho que faltou, Bob, um entendimento do que está em jogo nessa eleição, sabe? Para mim, o que está em jogo nessa eleição é derrotar o bolsonarismo. Acho que o maior desafio que a esquerda tem que ter nessa eleição é derrotar o bolsonarismo nas grandes capitais brasileiras, sobretudo em São Paulo, que é a maior cidade do país. É a eleição mais nacionalizada. E aqui nós temos uma tarefa dupla, que é derrotar o Bolsonaro e derrotar o Dória. É derrotar o Bolsodória. Né? Então, essa compreensão deveria levar a esquerda a ter uma unidade, ou pelo menos se esforçar por uma unidade. Isso não aconteceu. Agora, não acontecendo, nós vamos ter que nos desafiar a, mesmo nessas circunstâncias, derrotar o Bolsonaro. As pesquisas mostram hoje que a nossa candidatura é aquela que tem melhor condições para fazer isso, para evitar um segundo turno entre Russomano e Bruno Covas, que seria o Bolsodória hegemonizando São Paulo novamente. Como você está disputando um cargo importantíssimo, né, na cidade mais rica e importantíssima no país, antes de descer a tratar do nosso tema São Paulo também, eu queria continuar um pouco nisso. Como é que você vê, por exemplo, lideranças como o Lula, liderança com a dimensão que tem, tendo feito os governos que fez, e o tempo todo Ciro bate daqui, bate dali e não conseguem conversar. Quer dizer, tudo bem, estão disputando o poder em última análise, né? Você vê o Lula como candidato e como é que você não tem saída, não tem como conversar, não tem como parar um pouco e pensar em algo além? Bob, eu converso com todos eles. Converso com o Lula, converso com o Ciro. Você se dá muito bem com ele lá, inclusive, pessoalmente, o apoiou muito nesse processo lavajatista. Claro, com a sacanagem que fizeram com ele. Com todas as bandalheiras, invenções, etc, etc. Então, eu tenho uma relação pessoal e de trato político boa com eles, porque eu acho que num momento como esse, a última coisa que a esquerda tem que fazer, ou que a oposição tem que fazer como um todo, é ficar se degladiando entre si quando tem um fascista no Palácio do Planalto. E é o que está acontecendo, né? E olha, eu não acho... O Ciro bate com o Ciro constância. O Ciro tomou uma decisão política, Bob. Vamos colocar as coisas aqui como elas são. O Ciro tomou uma decisão política de disputar um espaço, né, na minha opinião, de disputar um setor da sociedade que nos últimos 20 anos votou no PSDB. Tá? Um setor de... Não é o DEM necessariamente. Digo não é uma representação, né? É um setor do eleitorado. Eu acho que o DEM eu digo como representação, né? Sim. Mas assim, o que eu acho é que aquela classe média urbana antipetista, né, ela foi com o Bolsonaro em 2018, mas ela não é bolsonarista, ela foi a primeira a descolar do Bolsonaro. E o PSDB perdeu um pouco a capacidade de organizar essa turma. Eu acho que o Ciro sentiu o cheiro aí e achou que eu preciso organizar essa turma. E eu acho que isso fez com que ele adotasse uma linha mais fortemente antipetista, até para tentar buscar uma inserção nesse eleitorado, e talvez as brigas que ele teve com o Lula. Eu não estava lá para ver, não sei o que aconteceu, mas eu acho que ele fez um cálculo. Eu não acho que isso ajude. Sendo muito franco com você, eu acho que, aliás, isso atrapalha essa disputa, uma antecipação de 2022, sabe? Como é que nós vamos chegar em 2022 nesse cenário? Olha o tamanho da crise que pode vir em 21, Bob. O que vai ser o pós-pandemia nessa cidade, nesse país? Essa é uma das perguntas que eu estou programando para lhe fazer.
Mas então, já me adianto nela, que toma a liberdade de me adiantar nela. Assim, além da crise sanitária, de saúde pública desastrosa, que vai deixar uma ferida aberta, estamos falando de quase 150 mil mortos no país até aqui, nós vamos ter no pós-pandemia uma crise social sem precedentes. Você deve ter visto a cena dos saques em mercado lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, do saque do caminhão de carne aqui na Rede Bittencourt, aqui em São Paulo. Já está acontecendo o país afora. Já começou. E olha que o auxílio emergencial ainda nem diminuiu. E quando diminuir? E quando acabar? Hoje vem aí a renda básica. Isso é uma falcatrua que ele está dizendo. O que ele vai querer mudar o nome do Bolsa Família e fazer um leve reajuste para querer assumir a paternidade de um programa. Mas a verdade vai reduzir drasticamente, segundo o anúncio dele próprio, reduzir drasticamente a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas pelo auxílio emergencial. Né? Nós estamos falando de 60 milhões de brasileiros que estão sendo atendidos diretamente pelo auxílio emergencial. O Bolsa Família atende 10 milhões de famílias. Mesmo que suponhamos que ele aumente o alcance do Bolsa Família em 50%, nós vamos estar falando em 1/4 das pessoas que hoje estão sendo atendidas pelo auxílio emergencial. A chance desse país entrar num cenário de violência, de caos, de convulsão, é real. E tem gente pensando em 2022, pelo amor de Deus, tem que ter responsabilidade política, né, com o destino do país, com o destino do povo. A eleição municipal, que agora, daqui a 1 mês e meio, é uma oportunidade para a gente fazer esse contraponto. É uma oportunidade não só para a gente enfrentar o bolsonarismo, o seu projeto autoritário, derrotá-lo em São Paulo e em outras capitais, mas também para apresentar um projeto que enfrente a desigualdade e que dê alternativa para as pessoas no meio da crise. Eu lancei agora, no nosso programa, o carro-chefe, a proposta principal da minha campanha, Bob, vai ser uma renda solidária na cidade de São Paulo. A prefeitura tem condições de garantir, né, já fizemos um estudo, chamamos um monte de economista, sentamos na mesa, desenhamos, botamos, dá para atender 1 milhão de famílias na cidade de São Paulo com uma renda solidária que vai garantir que não tenha ninguém na extrema pobreza na cidade. Já tem uma estimativa de quanto? Tem. A gente fez um estudo de um valor variável entre R$200 e R$400, a depender da renda familiar. Então, assim, você não vai ter um valor fixo. O Bolsa Família já é assim, não é um valor fixo. É um valor que varia de acordo com o grau de vulnerabilidade da família. Então, nós vamos variar de R$200 a R$400, atendendo 1 milhão de famílias, ou seja, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas, né, 1/4 da população de São Paulo, que está em situação de maior vulnerabilidade, podendo receber uma renda. E essa renda, ao contrário do preconceito comum, as pessoas, isso aí não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Essa renda, além de ser uma oportunidade da pessoa não ter que revirar o lixo para comer, essa renda ela vai aquecer a economia local, sobretudo nas periferias da cidade. Porque uma mãe de família que recebe R$400, ela vai gastar isso onde, Bob? Ela vai gastar isso na padaria do bairro, no mercadinho do bairro, vai gastar isso no açougue do bairro, vai gastar isso no salão do bairro, né? Então, isso vai fazer com que gire o dinheiro na periferia e que dessa forma, né, as pessoas, inclusive, possam contratar mais. Isso é um estímulo para emprego, é o chamado efeito multiplicador em economia. Né? Então, nós vamos fazer essa renda solidária em São Paulo. Você falou agora há pouco, em Bolsodória, né? Você citou o Bolsodória. Num estado com um governador que, eu não sei nem se ele é conservador ou se é melífluo, né? Digamos assim. Qual seria a equação de um prefeito Boulos com o governador Dória? Bob, assim, eu como prefeito de São Paulo vou ser obrigado a sentar, negociar e dialogar com os representantes de todas as outras instituições que podem, de algum modo, colaborar com a prefeitura, ter relação, ter parcerias. Pego o exemplo do metrô aqui na cidade de São Paulo, que é uma parceria com o governo do estado. Agora, a gente sabe qual é o nível de compromisso que essa turma tem e com quem. Quem é que o Dória representa, né, e quais são os seus interesses. Aliás, não só o Dória, né, Bob? Qual é o legado de 30 anos do governo do PSDB em São Paulo
é escândalo do Rodoanel, é máfia da merenda, é trem-salão, né? É um envolvimento com uma série de esquemas. Né? E no caso do Dória em particular, tem uma dose de oportunismo político que impressiona. Agora, você sabe que as pessoas às vezes fazem essa pergunta, falando, mas aí você vai estar isolado, você não vai conseguir governar, não vai ter dinheiro. Você sabe que a arrecadação da cidade de São Paulo, em muito pouco depende de repasses estaduais e federais. O Fundo de Participação dos Municípios, que é a maior fonte de arrecadação para boa parte dos municípios brasileiros, em São Paulo é a quarta, quinta, sexta fonte de arrecadação. A principal fonte é o ISS, que é o Imposto Municipal, que é uma cidade muito rica. A segunda fonte é o IPTU. A terceira é a cota-parte do ICMS, que é a prefeitura, que o município tem direito também. Né? Depois, se eu não me engano, acho que vem TBI. Só depois vem o Fundo de Participação dos municípios para São Paulo. Então, um prefeito em São Paulo tem todas as condições de governar e de fazer muita coisa pelo povo da cidade, mesmo havendo um boicote de presidente da República ou de governador do estado. O seu partido PSOL, tem um DNA de mobilização nas ruas. Como fazer campanha em um momento de pandemia, com a dificuldade das pessoas, obviamente, se concentrarem, se aglomerarem, ou pelo menos assim deveriam fazer, né? Esse é um grande problema, Bob, porque além dessa atuação de rua, de ativismo, de mobilização do PSOL, eu venho de movimento social, atuando aqui em São Paulo há 20 anos. A nossa campanha seria uma campanha muito mobilizada, com comício, subir no banquinho na praça, na periferia, fazer um bate-papo com as pessoas. E, obviamente, na pandemia é preciso restringir isso. Não é que não dê para fazer atividade de rua, eu tenho feito, outros candidatos também têm feito, mas é preciso fazer isso com mais cuidados e com menos aglomeração. Evidentemente, isso é um prejuízo muito mais para a esquerda do que para quem sempre fez campanha em Higienópolis e nos Jardins. Agora, por outro lado, nas redes sociais, nós estamos muito bem. Você citou isso numa questão anterior, né? Nós somos, de todos os candidatos em São Paulo, aquele que tem mais engajamento nas redes sociais de forma geral. Nós temos conseguido compensar um pouco a ausência de rua com uma campanha muito ativa nas redes, no WhatsApp, e construindo um engajamento virtual dos nossos apoiadores. Quanto vai custar a campanha do PSOL e como é que ela vai ser financiada? A campanha vai ser quase na sua integralidade financiada pelo fundo eleitoral, assim como de todos os outros candidatos, depois da mudança da legislação. Só que no fundo eleitoral é muito insuficiente. O fundo eleitoral do PSOL, comparativamente ao dos outros partidos, é muito pequeno. Né? Então aqui acho que no Brasil, eu não tenho os dados corretos da campanha, porque uma parte que vem para São Paulo, uma parte é para os vereadores, outra parte é para a campanha majoritária. Mas no Brasil, o fundo do PSOL ficou em torno de 40 milhões para todas as campanhas a prefeito e a vereador no Brasil inteiro. Isso provavelmente só o do PSOL no Brasil todo é menos do que o Bruno Covas vai ter para fazer a campanha só ele aqui em São Paulo. Né? Agora, nós temos outras fontes de arrecadação. Nós lançamos uma vaquinha virtual faz uns 15 dias, já arrecadou mais de R$250 mil só com apoio voluntário, contribuição de R$20, de R$30, de R$50 de apoiadores da nossa campanha, para que a gente possa fazer os materiais, pagar a equipe de comunicação, quem vai fazer o programa de TV, enfim, garantir o básico que uma campanha precisa para ficar de pé. É melhor polarizar com o bolsonarismo ou com o tucanato? Aqui, Bob, é impossível não associar os dois. Impossível em São Paulo. É o Bolsodória. Claro, é o Bolsodória. Eles construíram esse ornitorrinco, né? essa associação do tucano com o Bolsonaro. O Dória foi o autor da história toda. Então, assim, eu me lembro dele indo buscar o apoio nas vésperas da eleição no Rio e tal. Ainda teve, junto com a Joyce Hasselman, o Bolsonaro nem recebeu ele, tomou porta na cara, mas saía com a camisetinha Bolsodória na Avenida Paulista. Falando nisso, deixa só para a gente até não perder. Como é possível resistir a esses maneirismos da política, de eu comer o pastel, não dizer as coisas como as coisas verdadeiramente são,
falar por elipses, tal. Como é que você vai conseguir? E outra, chegando no poder, como é que você faz? Porque isso é séculos de tradição, né? Olha, para mim a parte mais fácil é o pastel, porque eu adoro pastel. Independente de época de eleição. Todo domingo de feira, tem uma feira aqui embaixo da minha casa, todo domingo eu compro pastel. E em relação às outras questões, assim, uma coisa, Bob, é ter um bom trato, é ter um trato de respeito com as pessoas. Isso eu acho que é uma coisa também da vida, isso não é só da política. Eu fui acostumado assim, apesar de ser uma pessoa contundente, combativa, que vou a ferro e fogo com os meus princípios, com aquilo que eu acredito, eu sei respeitar os outros, né? Não, eu me refiro ao faz de conta da política. Por exemplo, como é possível as instituições fazerem de conta que não entenderam o pé de dinheiro vivo? É isso. Como é que não se pergunta a ele todos os dias, em todos os lugares onde ele vai, sobre isso? Mas aí é o seguinte, Bob, aí é uma coisa também de você entrar lá sem rabo preso. Quando você entra com o rabo preso, com telhado de vidro, meu caro, você tem que fazer os maneirismos e você não pode fazer as perguntas de verdade, porque você vai tomar depois uma contraofensiva que te deixa constrangido. Eu não tenho rabo preso com essa turma, então eu não vou ter nenhum problema de rasgar esse véu de hipocrisia. Eu não vou ter nenhum problema de tratar as coisas como elas são. Né? Essa história, uma coisa é ter um respeito com as pessoas, com as instituições, com quem você discorda. Democracia envolve saber conviver com quem você discorda. Outra coisa é hipocrisia, é jogar para baixo do tapete, é cinismo. E é justamente por essas características que a política está tão desacreditada diante do povo. Porque ela virou politicagem. Né? E disso eu não compartilho, nem fora do poder e nem estando também no poder. Amigas, amigos, tivemos problemas técnicos na transmissão do som em alguns trechos a seguir. Desculpem-nos. A última pesquisa mostra que você tem um apoio importante nas classes médias, alguma coisa na classe alta e ainda baixo entre as chamadas classes CD e tal. Você tem focado, como é que você vai fazer para reverter isso para alcançar os outros segmentos? Bob, a pesquisa mostra uma taxa de desconhecimento muito grande do meu nome na periferia. Esse é o tema. Né? Eu estou melhor na classe média porque eu sou mais conhecido na classe média. Isso foi a pesquisa Ibope e Datafolha, as duas dizem isso. A minha taxa de conhecimento na classe média está entre 75% e 80% das pessoas. Uhum. E a minha taxa de conhecimento na periferia está em torno de 30%. Então, o desafio que eu tenho nessa campanha é me tornar mais conhecido nos setores mais populares da cidade. Então, eu tenho centrado a minha agenda de campanha na periferia, indo cada dia para um bairro diferente, para uma quebrada diferente de São Paulo, conversando com as pessoas, escutando as pessoas, construindo compromissos, me reunindo com lideranças. Eu tenho certeza que com o avanço da campanha nós vamos superar essa barreira da taxa de conhecimento e vamos ter uma parte relevante da periferia do nosso lado. Até porque o meu programa, Bob, com a Erundina, é um programa de colocar a periferia no centro da política, da prioridade, do orçamento da cidade. É um programa de inversão de prioridades em São Paulo. Então é natural que a periferia, quando tome contato com a nossa candidatura, com esse programa, vá ter um apoio mais relevante do que a gente tem hoje. Você é próximo do Lula, se manteve como alguém muito próximo dele, até aliado durante todo o processo que culminou na prisão, e também durante a prisão você o apoiou muito, né? Vocês têm conversado? Bob, já faz alguns meses que eu não converso com o Lula, justamente por essa circunstância da eleição municipal, né? Uhum. E que o PT decidiu por lançar e manter uma candidatura, nós temos a nossa, então acabou que a gente não tem conversado sobre política nesse último período, mas seguimos tendo uma boa relação. A última vez que eu falei com o Lula, ele me ligou no meu aniversário para parabenizar, enfim, foi a última oportunidade, a gente conversou um pouquinho de política nacional nessa ocasião. São Paulo, volta às aulas ainda este ano ou não? Qual é a sua posição em relação a isso? Eu sou contra, Bob.
sou contra como candidato a prefeito, sou contra como pai de 2 meninas que estudam no ensino fundamental e sou contra como professor, que é a minha profissão. Então, acho que não tem nenhuma condição de voltar às aulas agora sem ter uma segurança sanitária para os alunos e professores. É descabido. E ainda mais pedagogicamente, você vai fazer agora em 1 ano e meio, você acha que você vai recuperar 1 ano em 1 mês e meio? Isso é impraticável. A prefeitura, o Bruno Covas, tomou a pior atitude possível, que foi terceirizar a responsabilidade para os pais. Né? Pedir para que os pais assinassem um termo autorizando a criança e, nesse sentido, se responsabilizando pela saúde da criança na escola. Isso é um absurdo. Né? Então, eu acho que não há condições para a retomada da aula. Evidentemente, tem que ter um apoio para os pais e mães, né? Por exemplo, com creche não estando disponível. Onde é que as mães vão deixar os seus filhos para poderem trabalhar? A escola não tendo disponível para as crianças, onde é que vão deixar os seus filhos para irem trabalhar? Então, o poder público também não pode simplesmente lavar as mãos, tem que apoiar os pais, tem que ter um diálogo com as escolas, com coordenação pedagógica, com direção, também com as escolas privadas da cidade, mas o que não pode ser colocado em risco é a vida e a saúde dos nossos alunos e dos meus colegas professores. Eleição. Russomano sempre larga na frente das outras vezes, não chegou ao segundo turno, né? Como você vê essa campanha e que importância você acha que vai ter o apoio do Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro aqui em São Paulo é o pior cabo eleitoral possível, Bob. Se o Russomano, acho que ele está achando que colando no Bolsonaro ele consegue reverter a situação constrangedora que ele teve nas outras eleições, eu acho muito difícil, acho que pode ser o inverso. Né? A pesquisa Datafolha que você citou, a pesquisa Ibope que você citou, mostram que a rejeição ao Bolsonaro em São Paulo consegue ser maior que a rejeição ao Dória na cidade. Então, eu acho que o efeito do apoio do Bolsonaro não é muito promissor aqui na capital paulista. O que você diria que é o seu principal ponto de campanha? Para não dizer projeto, porque projeto é uma coisa que vai ser desenvolvida ao longo desses próximos dias, né? Você imagina que você vai apresentá-lo, né? Mas quais são as bases principais do seu projeto de poder, do PSOL e dos seus apoiadores? O centro da nossa proposta para a cidade, é alterar o modelo de desenvolvimento de São Paulo, reduzindo distâncias. Inicialmente, a distância social, a desigualdade. São Paulo, sim, é uma cidade que tem 2 mundos dentro dela. Você está numa região, você tem os índices sociais da Suécia. Se você anda 20 quilômetros, você tem os índices sociais dos países mais pobres do mundo. Isso não é modo de dizer, não. A expectativa de vida em Moema é 80 anos. A expectativa de vida na cidade de Tiradentes é 57 anos. 23 anos de diferença. Em 2 distritos, só para citar, a média de mortes durante a pandemia. Moema, 81 anos, Jardim Paulista, 80, registravam 130 falecimentos por Covid-19. No Grajaú, gente morrendo aos 59 anos, cidade de Tiradentes aos 57, e o número de óbitos chegava a 3,5 vezes a mais, 460 óbitos, 460 mortes. Como prometer que um prefeito terá como modificar em 4 anos uma realidade tão brutal? Um prefeito tem muita coisa para fazer. O prefeito de São Paulo tem muito poder, Bob. O prefeito de São Paulo, claro, você não consegue em 4 anos mudar 500 anos de história, mas você pode fazer muita coisa e brigar por essa mudança. Né? Então, como eu estava falando de diminuir as distâncias, né? Diminuir a distância social é levar serviço público para a periferia, Bob. Né? Tem que chegar mais médico nas UPAs, AMAs, nas UBS na periferia. A prefeitura pode fazer isso. Eu, eleito, vou abrir concurso público para médico, vou chamar aqueles que já foram aprovados em concurso e não foram chamados, vou abrir concurso público para médico, contratar, vamos criar um serviço de residência em saúde da família para levar médicos de várias partes do país para as UBSs das periferias de São Paulo, e com isso você melhora a qualidade do atendimento à saúde.
Vamos zerar a fila da creche só com o dinheiro que a cidade de São Paulo vai receber a mais do Fundeb, depois da nova lei que foi aprovada do Fundeb, dá para zerar a fila da creche na cidade. Nós vamos construir novas creches e zerar. Né? Nisso você começa a mudar os índices sociais. Vamos fazer, como eu disse, uma renda solidária para tirar as pessoas de situação de extrema pobreza, de miséria. Vamos criar frentes de trabalho em todas as subprefeituras, né? Contratando gente com carteira assinada de maneira digna para fazer os serviços de zeladoria da cidade. Vamos apoiar pequenos comerciantes, microempresários da cidade que nessa pandemia não tiveram nenhum auxílio do poder público. Existe caixa para isso, Bob, que não existe a prioridade. Tem gente morrendo nos fundões das periferias de São Paulo. 70 milhões. Sabe o que a prefeitura decidiu? A prefeitura tomou como prioridade quebrar calçadas novas, semi-novas na região central para fazer outras em cima. É uma questão de prioridade. E também recapear as pistas de bicicleta, etc, etc, etc. É isso. E o bairro dos Jardins, um dos mais luxuosos da cidade, teve todas as suas ruas recapeadas agora durante a pandemia. E está faltando respirador lá no TID Setúbal, em São Miguel Paulista. A festa da campanha, essas coisas, né? E privatizações? Sem chance. Sem chance. Não acho que esse é um bom modelo. Acho que o processo de privatização conduzido pelo Dória e pelo Bruno Covas mostra, inclusive agora falaram em privatizar os 2 parques da Avenida Paulista com o lance mínimo de R$250 mil. Olha que ponto a gente chegou. Isso é uma entrega deslavada do patrimônio público. Quer dizer, as pessoas não podem pagar a taxa 2 vezes. As pessoas já pagam o imposto para ter o seu parque bem cuidado. Além de pagar o imposto, elas vão ter que pagar uma taxa de entrada. A privatização significa onerar o cidadão pela incompetência da prefeitura em fazer a zeladoria, em cuidar dos espaços públicos. Eu não vou privatizar, vou assumir a responsabilidade. Boulos, o que vai ser numa campanha tão curta e tão atípica, em meio à pandemia, sem povo na rua, ou teoricamente sem povo na rua, pouca grana, como você imagina se tornar prefeito? Ô, Bob, é aquela batalha de Davi contra Golias, sabe? Porque eu vou enfrentar do outro lado muita grana, vou enfrentar o dinheiro da máfia dos esquemas da cidade, vou enfrentar tempo de televisão à beça. O tempo de televisão que eu vou ter na campanha toda não é o que o Bruno Covas, o Mussomano vão ter num dia, né? Ou seja, do ponto de vista das máquinas, das estruturas e da grana, elas vão estar todas do lado de lá. Mas eu estou muito confiante de que a gente pode virar esse jogo e ganhar a Prefeitura de São Paulo, ir para o segundo turno e ganhar, porque eu estou sentindo um engajamento em torno da nossa campanha. Você deve ter visto a quantidade de gente que tem declarado apoio. Hoje mesmo saiu um manifesto de 200 arquitetos e urbanistas. Até o fim da semana vai sair de advogados e juristas. Há 2 semanas atrás saiu de lideranças comunitárias da periferia, mais de 300 lideranças da periferia assinando. Onde eu tenho ido, Bob, eu tenho percebido um efeito de onda, de engajamento, de mobilização. Eles têm todos esses esquemas, mas eles não têm gente de verdade, gente engajada, gente que vai porque acredita, gente que vai porque sonha, porque se engaja naquele projeto, não porque está recebendo dinheiro, não porque é cabo eleitoral. Sabe? E esse ânimo, há 30 anos atrás, você provavelmente se lembra, eu era muito moleque, eu sei de ouvir falar, mas há 30 anos atrás foi esse ânimo que elegeu a Luísa Erundina. A Erundina, porra, ela estava em 4º nas pesquisas 1 semana antes da eleição. Né? O episódio de Volta Redonda foi em 4, 5 dias. Foi, claro, esse clima nacional que também existe na época da era da ditadura, né, que foi o episódio de Volta Redonda, hoje é do Bolsonaro. Né, então você tinha esse clima de autoritarismo e as pessoas se revoltaram contra isso. Né, foi um voto anti-ditadura também na Luísa, assim como o meu voto vai ser um voto anti-Bolsonaro. Mas ela era considerada azarona. A Luísa nordestina, mulher, o preconceito que ainda hoje tem, imagine há 30 anos atrás, né? Assistente social, era chamada de favelada, porque vivia com o povo da favela e ia ter orgulho desse lugar. A Luísa Erundina foi e ganhou do Maluf, ganhou do Serra, quando ninguém acreditava, e fez um baita governo. Agora, 30 anos depois, eu estou aqui para repetir essa façanha.
Muito obrigado por essa conversa, Boulos. Boa sorte para você na campanha, você, Londrina, tá bom? Um abração, foi um prazer conversar contigo. Obrigado, Bob. Obrigado pela entrevista, pela oportunidade. Satisfação conversar com você mais uma vez. Falou, querido. Um abraço.